pelo dia que receberemos aqui na nossa igreja o CD do Pastor Eudo. Eu gostaria de convidar a todos a colocarem-se de pé para podermos orar antes de iniciarmos. Senhor Deus, nós agradecemos e louvamos o Teu nome por esta manhã. Senhor, agradecemos-te, Pai, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por nos humilhares por intermédio da Tua palavra, mostrando que nada somos, que nada podemos sem Ti, sem o Teu Filho Jesus Cristo. Por isso agradecemos-te, Pai, por este tempo de louvor, o tempo das ofertas, o tempo que fomos ministrados com estas músicas. E te pedimos, Senhor, para que nos dês um coração aberto para receber a Tua palavra. E dá-me também clareza para comunicá-la, Senhor. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. No livro O Grande Divórcio, de C.S. Lewis, existe uma cena interessante acerca do orgulho intelectual que leva um indivíduo a recusar o céu. O orgulho intelectual que leva o indivíduo a recusar o céu. Só para contextualizar, a obra é uma ficção que acontece pós-morte. Toda a história acontece depois da morte. A história inicia com um grupo de pessoas que é levada do inferno para o céu num autocarro. E toda a trama gira à volta deste princípio, deste único princípio. É melhor reinar no inferno que ser um servo no céu. É melhor reinar no inferno que ser um servo no céu. Então, algumas pessoas são levadas do inferno nesta história, são levadas do inferno para o céu para uma segunda oportunidade. Têm a possibilidade de deixar de ser cidadãos do inferno, o livro distingue estas pessoas como fantasmas, e ser habitantes celestiais, ou espíritos luminosos, como chama o livro. Então têm esta oportunidade, se cederem à sua vontade, à sua autonomia, egocentrismo e orgulho, reconhecerem que o foco daquele céu e daquele lugar é Jesus, subirem até às montanhas e beber da fonte e serem transformados. Então elas têm uma segunda oportunidade se estiverem dispostas a fazer isto. Contudo, não o querem. Não querem. Isto porque não querem viver no céu sem a sua vanglória, sem o seu egocentrismo e sem o seu orgulho. De facto, para eles, para estas pessoas que negam o céu por causa do seu orgulho, do seu conhecimento, para elas é melhor reinar no inferno que ser um servo no céu. É melhor reinar no inferno que ser um servo no céu. Mas nesta fantasia em particular, existe uma conversa curiosa entre um espírito luminoso e um fantasma. Nesta fantasia, nesta história de C.S. Lewis. E este fantasma, quando era vivo, era um teólogo liberal obcecado pela busca de conhecimento. Este homem amava o conhecimento, os mistérios. Ele era obcecado pela busca do conhecimento. Nisto, o cidadão celestial, ou este fantasma, ou este espírito luminoso, pergunta: não está disposto a vir? Ao que o fantasma responde: veja, já é um começo. Estou totalmente pronto para considerar a possibilidade. É claro que devo exigir garantias de que você me levará, por exemplo, a um lugar onde terei mais utilidade, mais espaço para os meus talentos, os talentos que Deus me deu, numa atmosfera de investigação irrestrita, investigação que nunca acabe. Não, declarou o Espírito Luminoso, o cidadão do céu. Não prometo nada disso. Para ti, nenhuma esfera maior de utilidade, pois lá ninguém precisa de si. Nenhum espaço para os seus talentos. Você apenas precisa de perdão por ter pervertido esses talentos. Lá não tem nenhuma esfera de investigação, pois eu o levarei para a terra não de perguntas, mas de respostas, e você verá a face de Deus. Ah, responde o fantasma, mas todos nós devemos interpretar essas belas palavras que acaba de mencionar, e devemos interpretá-las à nossa maneira.
Sabe, para mim não existe uma resposta definitiva. Não existe uma verdade absoluta. O vento livre da investigação deve sempre continuar soprando na mente, não é verdade? Julgai todas as coisas? Você pensa assim, responde o Espírito. Você pensa assim porque até agora só experimentou a verdade com o intelecto abstrato. Mas eu vou levá-lo ao lugar onde poderá saboreá-lo como mel e ser abraçado pela verdade como por um noivo. A sua sede será saciada. Sabe, na realidade, responde o fantasma, eu não percebo em mim nenhuma sede por verdade. Eu não tenho sede por verdades prontas, que põem fim à investigação intelectual, como você agora está aí a descrever. Diga-me uma coisa, terei no céu liberdade para ser um pensador autónomo? Sabe que devo insistir nestas coisas. Sim, terá a liberdade de ser um pensador, mas terá a liberdade como um homem livre para beber, não livre para continuar com sede. O fantasma acenou com a cabeça e depois afastou-se para o inferno. Assim como este homem, como este fantasma, muitos não estão dispostos a abdicar da sua sabedoria e conhecimento. Muitos não estão dispostos a abdicar da sua sabedoria e conhecimento. Por nada abrirão mão da forma como pensam de si mesmos, do mundo, das pessoas à sua volta, do bem, do mal, da sociedade, do céu, do inferno, do pecado, da igreja, da Bíblia e de Deus. Não abrirão mão da forma como pensam destas coisas. Podemos até dizer que estas pessoas estão dispostas a recusar a salvação e o paraíso e arder de forma agonizante no lago de fogo do que aceitar que a sua filosofia está errada. Por outras palavras, para estas pessoas é melhor viver no inferno com as minhas ideias que submeter-me à sabedoria de Deus no céu. É melhor viver no inferno com as minhas ideias, com as minhas perspectivas, com a minha filosofia, com aquilo que eu acredito que eu sou de mim mesmo, do que submeter-me à sabedoria de Deus no céu. Irmãos, esta soberba intelectual nasceu num sítio. Nasceu quando Eva achou que deveria ser sábia à sua maneira. Aí nasceu esta soberba intelectual. A partir daqui, o ser humano torna-se um conhecedor soberbo. Não apenas um conhecedor, mas um conhecedor soberbo. Todo o entendimento que temos acerca de nós mesmos, do mundo e de Deus é soberba. Uma vez que falamos do Evangelho a alguém e falamos acerca do seu pecado, a pessoa entra numa guerra intelectual, em que tem que prevalecer aquilo que Deus pensa ou aquilo que ela pensa. E muitas vezes as pessoas optam pelo seu conhecimento, a sua sabedoria e o seu conhecimento soberbo acerca de si mesmos, do que a sabedoria de Deus. A nossa sociedade acredita que o conhecimento é poder, não há dúvida. Um dos lemas da nossa sociedade é que o conhecimento é poder. Os descrentes querem interpretar e conhecer o mundo à sua volta sem Deus. Não com Deus, mas sem Deus. Desejam um mundo em que Deus não é necessário para os nossos pensamentos, para as nossas ideias e para as nossas filosofias. E consideram que no mundo recheado de opiniões, no mundo recheado de informações, no mundo recheado de conhecimento e filosofia, Deus é mais uma ideologia entre muitas. E este pensamento nasceu no Éden, com Eva. Porque Eva pensava que deveria ter, ou achar, ou obter conhecimento à sua maneira. Contudo, a verdade é que a sabedoria de Deus é verdadeiramente sábia. A sabedoria de Deus é verdadeiramente sábia. Na nossa soberba, criámos um mundo onde a estupidez do homem é sábia e a sabedoria de Deus é estúpida. Criámos um mundo onde a estupidez do homem é sábia e a sabedoria de Deus é estúpida. Porém, a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 33, Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza. O apóstolo Paulo olha para a sabedoria de Deus e ele conclui isto.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é verdadeira riqueza, é verdadeira sabedoria. O apóstolo continua: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A sabedoria de Deus é verdadeiramente sábia. O apóstolo Paulo não só diz isto, mas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A insanidade de Deus é mais sábia do que a filosofia, do que o intelecto humano, do que a filosofia humana. E ele continua: e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria de Deus é verdadeiramente sábia. Em contrapartida, a sabedoria do homem é verdadeiramente soberba. Enquanto que a sabedoria de Deus é verdadeiramente sábia, a sabedoria do homem é verdadeiramente soberba. Das três filosofias que definem o mundo caído, João nomeia a última destas filosofias como soberba da vida. Isto está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Ele fala de três filosofias que definem o mundo caído. E a última destas filosofias é a soberba da vida. João escreveu: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. O que é o mundo? O que é o mundanismo? Bem, certo professor de teologia definiu o mundo desta forma: o mundanismo é tudo o que torna o pecado normal e a retidão estranha. O mundanismo é tudo o que torna o pecado normal e a retidão estranha. O apóstolo João está a dizer: não ameis o mundo. Não ameis este sistema. Ele continua: não ameis o mundo, nem as coisas que estão dentro do pacote, dentro do mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E porquê, João? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, primeira filosofia, a concupiscência dos olhos, segunda filosofia, e a soberba da vida, terceira filosofia, não procede do Pai, mas procede do mundo. A sabedoria do homem é verdadeiramente soberba. E ele continua no versículo 17: ora, o mundo passa, o mundanismo passa, todas estas filosofias e as nossas ideias passam, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz, não que conhece, não que anda a filosofar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanece para sempre. Agora, este versículo, este texto do apóstolo João, fala-nos nada mais, nada menos do que a jactância, a vanglória e o orgulho dos homens que querem ter e fazer tudo sem Deus. Este texto fala-nos disto, de uma humanidade de homens e mulheres que querem ter, fazer todas as coisas sem Deus. Provérbios 11:2 diz o seguinte: Provérbios 11:2 diz: em vindo a soberba, reparem isto, em vindo a soberba, Provérbios 11:2, sobrevém a desonra. A soberba só produz desonra. Um conhecimento soberbo produz desonra. Não produz felicidade, não produz liberdade, não produz satisfação, traz desonra. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas nos humildes, ou com os humildes, está a sabedoria. Só os humildes, só aqueles que submetem o seu conhecimento e dizem: nada sei, nada posso, Deus diz-me o que fazer. Só esses é que têm a verdadeira sabedoria. Agora, referente a 1 João, capítulo 2, versículo 16, certo teólogo espanhol comentou o seguinte, e eu acho que isto é interessante. E eu cito: a terceira coisa do mundo consiste, segundo João, no orgulho da vida, a soberba da vida. Esta é a atitude própria daquele que é arrogante. Tiago, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte, Tiago 4:16 diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Não é boa, é maligna. E este teólogo continua e diz o seguinte: no tempo de Tiago,
refere-se a pessoas, estas pessoas que têm arrogantes pretensões, refere-se a pessoas que se gabam de fazer coisas por si mesmas, sem levar Deus em consideração. O substantivo tem a ver com o gabar-se de algo, geralmente exagerado para ganho ou benefício pessoal. E agora reparem nisto, que este autor diz. Muitas vezes essa arrogância jactanciosa tem a ver com o status social e posição económica, científica ou técnica, que se baseia na ostentação de bens, na ostentação de riquezas e, mais importante, na ostentação de conhecimento. E esta ostentação, este orgulho de conhecimento, está aí para provocar admiração e inveja aos outros. É soberba da vida. Este amor pelas coisas, e conclui o autor, este amor pelas coisas do mundo, ocasionalmente ocupa a mente do crente mundano. Ocupa a mente do crente mundano, soberba da vida. A soberba. A sabedoria do homem é verdadeiramente soberba. De facto, tudo o que fazemos distanciados de Deus é um ato de soberba. É um ato de arrogância. É um ato de egocentrismo que é característico deste mundo, do mundanismo. E não se esqueçam, o mundanismo é tudo o que torna o pecado normal e a retidão estranha. Este conhecimento é um conhecimento soberbo. É um conhecimento egocêntrico. Provérbios 18:1. Vejam esta passagem e marquem esta passagem. Demonstra como é que é o conhecimento daquele que é egocêntrico. Daquele que diz que não preciso de Deus para conhecer algo. Não preciso de Deus para pensar. Não preciso de Deus para a minha forma de viver. Eu sou assim, eu vivo assim, eu penso assim e levarei esta ideia até ao último suspiro da minha vida. Porque não existe nada mais importante do que o meu conhecimento. Prefiro reinar no inferno com o meu conhecimento do que submeter-me à sabedoria de Deus no céu. Então Provérbios 18:1 diz o seguinte: o solitário, ou seja, por outras palavras, o isolado egocêntrico, busca o seu próprio interesse e insurge-se. Por outras palavras, resiste ativamente contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse. O isolado egocêntrico busca o seu próprio interesse e insurge-se. É um rebelde. Resiste fortemente contra a verdadeira sabedoria. É insuportável para aquele que é o solitário, que é o egocêntrico, a sabedoria de Deus. Então, o conhecimento do homem, a sabedoria do homem, é verdadeiramente soberba. Terceira e última coisa nesta introdução, a sabedoria de Deus é tão teórica como prática. A sabedoria de Deus é tão teórica como prática. Agora, eu preciso que vocês tenham atenção neste ponto, porque este não tem a ver com os descrentes, tem a ver com os crentes. Vamos falar dentro de casa. Os crentes podem criar duas armadilhas no que diz respeito ao conhecimento. Duas armadilhas no que diz respeito ao conhecimento. E podem cair nestas duas armadilhas. A primeira é o pragmatismo sem Bíblia. É o pragmatismo sem Bíblia. É fazer, mas sem conhecimento bíblico. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 1 aos Coríntios 12, 1. Paulo, falando acerca dos dons espirituais, ele diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo estava preocupado com o conhecimento teológico da igreja. E no que diz respeito aos dons, ele diz: eu não quero que sejam ignorantes. É necessário haver conhecimento. É necessário ler o que está na palavra de Deus. É necessário ler alguns livros, ouvir algumas pregações, porque eu não quero que sejam ignorantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, falando acerca da ressurreição. O apóstolo Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Mais uma vez, falando acerca da ressurreição, o apóstolo Paulo não quer ignorância. Ele quer que haja Bíblia. Ele quer que haja o conhecimento teórico daquilo que é a verdade de Deus. Provérbios 29:18. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, não havendo pregações, não havendo literatura cristã, não havendo discipulado, o povo se corrompe. Não havendo conhecimento, não havendo transmissão da verdade de Deus, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe.
Mas o que guarda a lei, esse é feliz. A felicidade está na interação que nós temos com a lei de Deus, tanto no conhecimento como na prática. Salmo 119, versículo 99. Salmo 119, 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Então o conhecimento é importante. Não é só pragmatismo, não é só fazer. Bíblia, o pragmatismo tem a sua importância, mas não pode haver um pragmatismo, uma prática, uma ação sem a Bíblia. E isto é uma armadilha. Esta forma de pensar diz que, muitos dizem isto, a letra mata, mas o espírito vivifica. Este tipo de filosofia, este tipo de letra diz que a Bíblia é boa, mas não é suficiente para solucionar os problemas humanos. É preciso mais do que isso, é preciso experiência. Outros até vão mais longe e dizem, sim, a Bíblia diz isso, mas na prática não é bem assim. E ainda outros dizem, sabem, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas não faz mal, porque o Espírito Santo fala ao meu coração e dirige os meus caminhos. Este é um tipo de conhecimento soberbo. É o pragmatismo sem Bíblia, é um conhecimento que é soberbo. Em contrapartida, existe outro extremo, além do pragmatismo sem a Bíblia, que é o biblicismo sem a prática. O biblicismo sem a prática. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz-nos o seguinte, alerta-nos. Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não sejam apenas teólogos estéreis. Pessoas que são como penes ou discos amovíveis ambulantes, cheios de conhecimento, cheios de informação, mas não servem para mais nada se não ligar ao computador. Então não sejam só ouvintes da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que apenas ouve, que apenas retém o conhecimento, é como um homem que olha para o espelho, vê a mancha na cara e diz, epá, este espelho está estragado. Eu tenho que trocar este espelho. Ou deixa-me ir à casa do vizinho para ver outro espelho. Ele olha para este espelho e diz que o problema não está nele, está no espelho. Ele tem todo o seu conhecimento, ele sabe que está uma mancha ali, que a mancha não é boa, o conhecimento está lá, mas a prática, ele não é um operoso praticante. Mas um operoso praticante, ele agarra na água e limpa a cara. Grande infelicidade na nossa vida cristã está no facto de enchermos a nossa cabeça de conhecimento e não praticamos. E isto gera culpa. E vivemos como objetos de comiseração, cheios de culpa, porque eu sei tanta coisa e não faço nada. A vida cristã é mais do que ser uma pen ambulante. É a prática desse conhecimento. Não ser ouvinte negligente, mas operoso praticante. Biblicismo sem prática é outro extremo. Agora, quando eu uso o termo biblicismo, eu refiro-me ao conhecimento teórico da Bíblia, ao conhecimento teórico da Bíblia, mas sem a prática. É desta forma que eu estou a usar a expressão biblicismo. É usar a Bíblia sem a prática ou sem a obediência à mesma. E essa forma de pensar acerca da fé é como ir ao Hospital Garcia da Horta. Vocês já foram provavelmente ao Hospital Garcia da Horta. Por isso, pensar uma pessoa que tem este tipo de filosofia, biblicismo sem a prática, é como ir ao Hospital Garcia da Horta e falar com um oncologista especializado em cancro pulmonar. Nós estamos aí com o oncologista, ele está-nos a explicar, e enquanto está aí à entrada, este homem, entrada das urgências, nós estamos aí fascinados em ouvir o exímio conhecimento que tem acerca do cancro dos pulmões. O que é o cancro dos pulmões, as suas causas e as suas precauções. E nós estamos aí profundamente admirados.
Mas enquanto conversas com este médico, com este oncologista, notas que durante o seu discurso já fulminou pelo menos 4 cigarros. Agora, não sei se sou eu, mas existe alguma incoerência aqui. O homem trata de problemas de cancro nos pulmões, mas já fulminou 4 cigarros. De facto, esta ideologia de biblicismo sem prática é exatamente isto. Pressupõe que adquirir informação é sinónimo de piedade e de sabedoria. O biblicismo sem a prática pressupõe que adquirir informação é sinónimo de piedade, santidade e de sabedoria. Onde é que isto nasceu? Bem, nasceu no momento que Eva disse: eu vou buscar o conhecimento à minha maneira. Como dizia o outro na música, à minha maneira. É a minha maneira que eu quero obter o conhecimento. É a minha maneira que eu sou sábio. É a minha maneira que eu faço as coisas. Creio que este pode ser um perigo para nós. Mas deixem-me aprofundar mais o tema. Eu creio que este pode ser um perigo para nós como Igreja Batista de Miratejo. Pode ser um perigo para nós como Igreja Batista do Miratejo. Agora, nós somos uma congregação que valoriza o conhecimento bíblico, isso é bom. Gostamos da teologia, gostamos da nossa declaração de fé, gostamos de ouvir pregações, ler livros. E isso é tudo bom, isso é excelente. Graças a Deus por isso. Mas podemos correr o risco de pensar que Deus é apenas um objeto de estudo, um objeto a ser analisado. É como um morto que está na maca e nós estamos a fazer a autópsia. Nós analisamos às vezes Deus como se ele estivesse morto, sem vida. E lemos muitas vezes a sua palavra, não com o propósito de mudar, de transformar a nossa vida, mas apenas para obter mais informação. É para ver se eu consigo, depois de conversar com algumas pessoas, não ficar envergonhado com a minha ignorância. Então eu tenho que saber algumas coisas. Não é tanto para eu mudar, mas é para a minha soberba da vida. Eu quero saber os mistérios. Sabem, é por isso que aulas de escatologia e de Apocalipse fascina tanta gente. A questão não é mudar aqui. A questão é o fascínio pelo mistério, é ter mais informação. É conhecer. É o Deus da soberba da vida, do conhecimento. Agora, o que é interessante é que o diabo conhece Deus desta forma. O diabo conhece Deus desta forma. E Satanás conhece Deus muito bem. Porém, ele não conhece Deus porque ama ou deseja obedecer Deus. Ele conhece Deus simplesmente porque tem muita informação na cabeça. O diabo consegue olhar por uma manga e dizer aquilo é uma manga. Mas aquele que é obediente, aquele que pratica a palavra, sabe que é uma manga porque provou que é uma manga. Sentiu o paladar, sentiu no seu paladar, na prática, o que é uma manga. Mas o diabo não. O diabo sabe muito, mas não por obediência. Ele sabe muito porque tem a cabeça cheia. Então, quando nós chegamos a este cenário de Eva, chegamos ao jardim e todos nós agora chegamos ao jardim e vemos aquilo que Eva estava a sentir, vemos que enquanto Eva olhava atentamente para a árvore, despertou nela um mau desejo. Houve nela um apelo ao apetite. A árvore era boa para se comer. Houve em Eva um apelo aos olhos, agradável aos olhos. E houve um apelo ao seu orgulho, desejável para dar entendimento. E é aqui que chegamos. Chegamos ao último estágio antes da queda. O orgulho do conhecimento. Agora, os irmãos sabem que nós estamos a falar, não é? Acerca deste processo da queda. E nós já falámos acerca desta visão resultante do engano. Nas últimas semanas falámos que Satanás traz uma perspectiva a Eva, que é a perspectiva do dragão. E ela agora tem uma visão que resulta do engano. E esta visão resultante do engano tem apetite por coisas proibidas. Então Satanás chega ao coração. O coração de Eva começa a transformar. Uma visão resultante do engano aprecia o que não pode possuir. É um ataque aos olhos. E agora, neste domingo, uma visão resultante do engano idealiza o que não deve conhecer. E isto é um ataque ao cérebro. Desejo do coração, desejo dos olhos, desejo do cérebro. Então, uma visão resultante do engano idealiza o que não deve conhecer. Agora, o que é que eu quero dizer com este subtítulo? É um bocado longo. Uma visão resultante do engano idealiza o que não se deve conhecer. O que é que eu quero dizer com isto?
Agora, quando eu falo da visão enganada de Eva, eu refiro-me tanto aos olhos do coração de Eva, como aos olhos da cara de Eva. Ou seja, os desejos de Eva, influenciados pela mentira, levaram-na a ver o mundo pela sabedoria, não de Deus, mas pela sabedoria do dragão, do diabo. Logo, Eva agora deseja, fantasia ou idealiza por obter certo conhecimento de maneira que lhe é proibida, digamos assim. Eva agora quer ter conhecimento contra a vontade de Deus. Não é da forma de Deus, é à sua maneira. Então ela idealiza o que não deve conhecer. E a primeira coisa que vemos aqui é a quimera de Eva. Primeiro passo, a quimera de Eva. Ora, o que é quimera? Bom, é uma palavra estranha, mas quimera significa algo desejável, produto da imaginação, algo que é fantasia, desvaneio, o absurdo, a utopia. Isto é quimera. Então estamos a falar aqui do desejo, da fantasia de Eva. Ela está a idealizar, ela está a fantasiar. O texto diz que, aos olhos de Eva, esta era uma árvore, diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6, esta era uma árvore desejável para dar entendimento. Desejável para dar entendimento. Agora temos que perguntar aqui, o que é que significa esta palavra, ou esta expressão, este termo, desejável? Desejável. Bem, o termo tem um significado simples. Significa anelo, ânsia, atração. É isso que significa desejável. E a ideia é que a cobiça de Eva já atingira tal dimensão que Eva, na sua mente, ela já não pensa nas terríveis consequências da morte. Pensa somente na possibilidade de alcançar sabedoria. Agora, Eva, na sua mente, reparem nisto, e é isto que acontece no nosso coração, quando nós já estamos no estágio final, antes de cair. Na nossa mente já não estamos a pensar nas consequências. As consequências já não importam. É aquilo que eu quero ter. É aquele conhecimento, é aquela sabedoria. É aquela coisa, as coisas que aquela coisa me pode dar. Eu quero isso. Ela já estava nesse estágio final. Por isso, varreu-se completamente da mente dela as consequências. A quimera, a fantasia, o absurdo, o desvaneio, o desejo de Eva. Depois da quimera de Eva, chega a imprudência. A imprudência de Eva. O que nós temos que perguntar agora no texto, além de o que é desejável, é que entendimento é este? Que entendimento é este? Agora, a palavra entendimento aqui pode ser traduzida como sabedoria. Eva estava à procura de sabedoria. Esta é mais bem compreendida, não é? Esta palavra de entendimento é mais bem compreendida como sabedoria ou como prudência. Isto é importante. Eva estava à procura de prudência ou competência. Isto é, dar atenção a uma situação ameaçadora, ter a percepção da sua solução, agir decisivamente e com isto efetuar sucesso e vida e impedir o fracasso e a morte. Por outras palavras, Eva olhava para aquela árvore porque ela acreditava que naquela árvore, naquele fruto, estava o êxito da sua vida. O sucesso, a plena satisfação. Esta era a imprudência de Eva. Ela diz que é entendimento, mas a palavra diz que é imprudência. Esta expressão é usada pela primeira vez aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E contribui para um paradoxo interessante aqui. Um paradoxo muito curioso. E é o seguinte, o paradoxo. Embora o fruto proibido fosse desejável para alcançar sabedoria, ela olha para o fruto e diz, este fruto é desejável para alcançar sabedoria, não era nada prudente prová-lo. Uma vez que eu já cedi ao desejo, à quimera, à minha fantasia, agora é o ato imprudente. Eva optou pela imprudência. Ela acreditou que a imprudência era sabedoria. Ela acreditou que o pecado era santidade. Ela acreditou que aquilo que era iniquidade era retidão. Porque era uma árvore tão desejável. A imprudência. A imprudência. Na mente dela, na fantasia dela, aquilo era o melhor para a sua vida. E isto leva-nos ao terceiro passo, a ilusão de Eva. Vemos a quimera de Eva, a imprudência de Eva, agora a ilusão de Eva. E temos que perguntar aqui, qual era o alvo de tal entendimento? O que Eva estava
a buscar? Ela estava à procura do quê? Entendimento do quê? Bem, a resposta é simples. Ela buscava o entendimento que a serpente prometeu, lembram-se? Gênesis capítulo 3, versículo 5, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ser como Deus. Ter um conhecimento onde não é necessário Deus. Então Eva buscava este conhecimento. Eva acreditou na mentira de que ela e Adão eram cegos. Deus criou-os, mas não os criou muito bem. Criou com muitas limitações. Deus não queria revelar certas coisas. Então eles acreditavam que eram cegos. Eva acreditou que era cega. E a solução para o seu problema era, de maneira autónoma, decidir pelo que poderia curar aquela cegueira. Eva não quer as soluções de Deus. Eva quer as suas soluções. E é assim que nós somos. Nós pensamos contra tudo aquilo que nos aconselham, tudo aquilo que nos dizem, tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Não, o melhor para a minha vida é aquilo. Sim, eles dizem que é errado, a Bíblia também diz as suas coisas, mas as pessoas não entendem o meu mundo. Aquilo é o melhor para mim. Esta é a ilusão de Eva e a nossa. Portanto, para Eva, só a sabedoria do mundo poderia ajudar. Eva queria a sabedoria do mundo. Ela entrou no estado da soberba. Bem, aqui podemos dizer que Eva chega ao seu estado terminal. Ela chega ao estado terminal do cancro. Ela chega ao estado terminal do seu cancro intelectual, do seu cancro moral. O seu coração já está totalmente afetado. Agora é interessante. No que diz respeito ao cancro, doença mesmo, nos adultos, a maioria dos tumores cerebrais correspondem a tumores do pulmão, da mama ou de outras regiões que metastizaram para o cérebro. Quando tal acontece, não se trata de um tumor cerebral, mas sim de um tumor secundário. A sua designação depende do órgão ou do tecido de origem, que é o gerador deste cancro. O tratamento dos tumores cerebrais secundários depende do local de origem e da extensão da doença. O cérebro é interessante, porque o cérebro é uma massa de tecido, mole, esponjoso. Dá outra vez. Eu chego a esta palavra e falo como um bebê. Esponjoso. É assim que é o cérebro. O cérebro, que é tão macio, encontra-se protegido pelos ossos da caixa craniana e por 3 membranas muito finas, designadas por meninges. Agora, o cérebro é tão complexo que uma rede de nervos transporta várias mensagens bidirecionais entre o cérebro e o resto do organismo humano. Alguns nervos vão diretamente do cérebro para os olhos, para os ouvidos e outras zonas da cabeça. Outros nervos percorrem a espinal medula a fim de ligarem o cérebro às outras partes do organismo. Então esta é a importância do cérebro. Por outras palavras, o cérebro controla tudo o que decidimos fazer. Por exemplo, andar e falar. E controla também aquilo que o nosso corpo faz em termos de pensar, como respirar, o bater do coração. O cérebro é ainda responsável pelos nossos sentidos: visão, audição, tacto, paladar e olfato. E pela memória também, e as emoções e a personalidade. Esta é a responsabilidade do cérebro. Quando o cancro ataca o cérebro, não conseguimos exercer nenhuma destas faculdades. Espiritualmente, Eva está assim. Eva está no estado final do seu cancro. Em termos morais, assim estava Eva. O cancro afetou-lhe primeiro os órgãos digestivos. Boa para se comer. Afetou o apetite. Depois o cancro afeta a visão. Agradável aos olhos, as emoções. E agora o cérebro de Eva está comprometido. Desejável para dar entendimento. O intelecto de Eva está corroído pelo pecado. Ou está corroído pelo engano. Porque o pecado vem a seguir. Eva está no estado terminal. Para ela, a sabedoria da sua vida não está em Deus, não está na santidade, mas está no pecado. Aquilo que ela vai fazer, que ela está prestes a fazer, neste estágio terminal do cancro, é pecar. Agora, existem muitos
infelizmente, que já chegaram a este estado terminal, quase irreversível nas suas vidas. Estão neste estado, estão neste estágio terminal. Estão prestes a agarrar o fruto proibido. O fruto proibido aquilo que é proibido já fez o apelo ao seu coração, já fez o apelo aos seus olhos, agora é o seu conhecimento ao seu cérebro. E estão neste estágio. Estão num estado terminal quase irreversível. Acham que a plenitude da sua vida está em conhecer o que é proibido. Alguns dizem, eu já não vou mais a essa igreja, porque aí nessa igreja não dão revelações, nem falam dos mistérios de Deus. E se a igreja não tem esse tipo de conhecimento, não vou mais. Outros dizem, tu não entendes. Eu preciso desta pessoa na minha vida. Deus não permite. Eu sei que Deus não o permite que eu a tenha, mas ela ou ele expande os meus horizontes. Se tu a conhecesses, entenderias o que eu estou a dizer. Esta pessoa abre os meus horizontes. Outros mais dizem, eu necessito daquele curso, daquela organização religiosa, daquele jogo da PlayStation, daquela rede social, aquela formação. E as pessoas dizem isso porque na mente destas pessoas, todo este conhecimento, todas estas coisas, irá expandir a sua sabedoria. Vai levá-los a ver as coisas com outros olhos. No momento que a pessoa chega a este estágio, é difícil convencê-la do contrário. O cancro já entrou. É o estágio terminal. Uma vez que alguém esteja enredado na cobiça e empenhado a satisfazer com o proibido os seus sentidos, as emoções e o intelecto, não há poder ou habilidade humana que convença essa pessoa de outro caminho. Não há. Nós falamos com a pessoa, nós sacudimos a pessoa, nós dizemos, não faças isso, vais destruir a ti, vais destruir a tua família, vais destruir todos aqueles sonhos, vais destruir tudo. Ela não ouve. O cancro já afetou tudo na sua vida. Ela diz, sim, é verdade, mas és tu que és um pouco obtuso. E as coisas também não são assim tão grandes. Quando a pessoa está nesse estágio, não há eloquência que convença a pessoa a seguir outro caminho. Provérbios tem este versículo assustador. Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do insensato. Não fales aos ouvidos daquele que é soberbo. Não fales aos ouvidos daquele que já se levou-se pela soberba do seu conhecimento. Daquele que acha que a sua sabedoria é a fonte de tudo na sua vida. Não fales com aquele que está com o cancro no seu intelecto. Não fales aos ouvidos do insensato. Porquê? Porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Ele vai desprezar. Ele já está naquele estágio onde é necessário a intervenção divina. Nada mais podemos dizer. Nada mais podemos fazer. Essa pessoa já se convenceu que no que diz respeito aos seus desejos é preferível reinar no inferno que ser um servo no céu. É preferível ir para o inferno com as minhas ideias, com a minha forma de pensar, do que submeter-me no céu à sabedoria de Deus. Então, depois desta ilusão de Eva, veio o próximo passo. E o próximo passo agora é infectar os outros com a mesma doença. Infectar os outros com a mesma doença. Então, assim como vimos que uma visão resultante do engano idealiza o que não deve conhecer, vemos também, e vamos ver agora, para terminar, que uma visão resultante do engano conduz inevitavelmente à rebelião. Uma visão resultante do engano conduz inevitavelmente à rebelião. Agora, o que é a rebelião? Nós não chegamos à rebelião do nada. Nós chegamos à rebelião quando o desejo do nosso coração, o desejo dos nossos olhos e o desejo da nossa mente já foram afetados. Aí, o próximo passo é a rebelião. A pessoa já saltou do penhasco. Mas o que é a rebelião? Bem, a rebelião é a ação e efeito de revoltar ou opor-se a uma autoridade. Quando Neemias fala acerca da revolta do povo de Israel no deserto, diz Neemias capítulo 9, versículo 17, recusaram-se a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste.
endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Mas eles revoltaram-se contra Deus. Rebelião. Então rebelião é isto, é revolta contra a autoridade. Rebelião é tão grave, diz a Bíblia, como a feitiçaria e a idolatria. É isto que o profeta Samuel diz a Saul. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O estado terminal do cancro. A rebelião. Uma vez que vivemos as nossas vidas obcecados pelo nosso próprio conhecimento, tanto os descrentes como os crentes, nós temos esta tendência de pensar, eu leio a palavra de Deus, mas eu não tenho que praticar. Eu sei, mas... E vivemos neste eu sei toda a vida. Chega um ponto em que chegamos a um estado terminal, em que é irreversível. Já confiamos que aquilo que vemos ao espelho, o erro é do espelho, não é nosso. Cegueira total. Então, uma visão resultante do engano conduz inevitavelmente à rebelião. E aqui neste ponto vemos a influência de Eva. Já vimos a fantasia de Eva, já vimos a imprudência de Eva, a ilusão de Eva, agora vemos a influência de Eva. Diz o versículo 6, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui acontece a queda do pecado. É aqui que a humanidade cai, quando Adão trinca aquele fruto. Agora é interessante, um dos problemas daqueles que alcançam um novo entendimento, uma nova doutrina, uma nova forma de ver as coisas, é o de tornarem-se agora evangelistas. Eles agora já caíram no erro. Eles agora querem que os outros abracem este erro. Não é? Eles eram evangelistas, se calhar, quando acreditavam em Jesus, mas agora que foram enganados, agora sou outro evangelista. Eu num dia estava a falar com uma menina e ela optou por um desvio sexual. E ela disse-me, sim, esta é a minha opção sexual, eu sei que é errado, mas sabes, eu ainda continuo a acreditar em Deus. Deus é ainda o Senhor da minha vida. E eu disse-lhe, é uma questão de tempo, até começares a negar a Bíblia e o Senhor. Na segunda conversa que nós tivemos, eu perguntei-lhe, então ainda acreditas em Deus e na Bíblia? Sabes uma coisa, já não, eu acho que a Bíblia tem alguns erros. É o processo natural. Ela passou do evangelista da palavra para o evangelista contra a palavra. Tudo porque ela era apenas uma ouvinte da palavra e não uma praticante. Por isso estas pessoas que agora querem influenciar os outros e pregar as suas ideias. O apóstolo Paulo escreve isto à igreja de Corinto com respeito às heresias sobre a ressurreição. Ele escreve em 1 Coríntios 15, 33 a 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando ele usa a expressão costumes, ele está a falar de conduta ética e moral. Versículo 34. Tornai-vos à sobriedade. Por outras palavras, voltai aos vossos próprios sentidos. Saiam da embriaguez. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Há algumas pessoas que não têm o conhecimento, têm um conhecimento, mas não têm o conhecimento. Porque a teologia delas, elas pensam, teologia, verdadeira teologia, é encher a cabeça e não a prática. Mas a verdadeira teologia, a verdadeira sabedoria é os dois juntos. Então o apóstolo Paulo avisa, cuidado com estes teólogos, que são teólogos estéreis, cuidado com as suas conversações, porque as más conversações corrompem a boa ética e a boa moral. Satanás alcançou, neste versículo, o que pretendia. Ele chegou ao personagem que ele queria, ele chegou a Adão. E foi ele, Adão, que trouxe o pecado e a morte ao mundo. Não foi a mulher. A mulher não era responsável federal pela humanidade, foi Adão.
E a Bíblia diz que Adão não foi enganado, foi Eva. Então o pecado de Adão ainda é maior, porque ele fez tudo aquilo ciente daquilo que estava a acontecer. E foi ele é que era a porta para trazer o pecado e a morte ao mundo. É isto que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. O pecado e a morte entraram através de Adão. Então, todo o inferno olha para o engenho do diabo e bate palmas. Sim, senhor. Incrível. O diabo conseguiu destruir toda a criação de Deus apenas apelando ao desejo do coração, ao desejo dos olhos e ao desejo do intelecto. Satanás odeia praticantes da palavra de Deus. Nós sabemos que a verdadeira sabedoria está em cumprir os mandamentos e não em ser teólogos estéreis. Como diz 1 João, capítulo 2, versículo 17, a vida eterna está não em conhecer, não em encher a cabeça de teologia, mas a vida eterna está em fazer a vontade de Deus e não filosofar a vontade de Deus. Por isso, a Bíblia chama-nos a ser praticantes da vontade de Deus. Nós todos estamos aqui esta manhã a ouvir a 1000ª pregação das nossas vidas. Vamos todos embora, vamos falar do café, vamos falar do futebol, vamos falar de tudo e mais alguma coisa. E às vezes vivemos como se nada fosse. Não é? O nosso conhecimento tornou-se tão infrutífero muitas vezes que é impressionante. Tornámos-nos adeptos das pregações, adeptos dos livros, adeptos de todo o conhecimento, mas sempre mantendo a distância. Está a ver? Teologia, entre tu e eu, o nosso relacionamento só pode ir assim. E queremos impactar o mundo como igreja só como cabeças grandes. Não é esse o caminho que Deus quer. Deus diz que a sua vontade é prática. A sua vontade não é apenas teórica. E se tu estás aqui sem Cristo como Salvador, deixa-me dizer-te que o teu conhecimento está afetado pelo pecado. O conhecimento que tu tens acerca de ti mesmo e do mundo e do pecado está deturpado pela tua soberba. Tu precisas de um Salvador. Tu precisas ser iluminado pela luz do Evangelho. Jesus Cristo é a luz. Certa vez perguntaram a Jesus: como faremos as obras de Deus? O que faremos para fazer as obras de Deus? Creiam naquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode abrir os nossos olhos. É o único que pode dar a verdadeira percepção daquilo que nós somos e daquilo que o mundo é e daquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Não é pensar só em nós. Sim, a Bíblia diz isto, mas sabes, eu tenho a minha forma de pensar e acabar no inferno com toda a minha filosofia. Nós precisamos de Jesus. Se tu estás aqui sem Cristo como Salvador, tu precisas de Jesus como Salvador. Se não caminhas neste mundo com um cancro na tua cabeça, enganado, para depois chegar ao céu e ver que verdadeiramente estás enganado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por pecadores. Ele viveu a vida perfeita. Ele viveu esta vida perfeita para dar-nos esta vida perfeita, para que Ele receba o nosso pecado quando Ele estava na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Isto foi um ato de amor. Jesus Cristo morreu naquela cruz como um ato de amor. O justo pelos injustos. Ele oferece esta salvação a todo aquele que coloca a sua fé. Deus não está à espera do teu conhecimento, da tua filosofia, da tua forma de ver as coisas. Deus diz: eu não preciso de nada disto. Porque no céu é irrelevante aquilo que tu achas. No céu é irrelevante em quem tu crês. Crer no Senhor Jesus Cristo. Não fiques enganado a pensar: eu sou crente. Eu não pratico nada disto, mas eu sou crente. Porque eu fiz esta oração, tomei esta decisão, então eu sou crente. Mas estás enganado. Essa é a fé, essa é a doutrina e essa é a igreja do diabo. A igreja do Senhor Jesus Cristo acredita que a fé transforma vidas. Por isso aproxima do Senhor Jesus Cristo em fé. Nós não conhecemos para crer. Cremos para conhecer. Por isso não saias esta manhã daqui sem saber se estás em Cristo. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua verdade. E, Senhor, protege-nos deste orgulho intelectual que muitas vezes nos leva
Pedimos em nome de Jesus, Pai, para que não seja a nossa perspectiva, a nossa sabedoria que prevaleça quando queremos analisar o nosso pecado, as nossas falhas. Senhor, ajuda-nos, faz esta cirurgia no nosso coração. Senhor, tira esta cobiça que muitas vezes nos impede de chegar mais próximo de Ti. Senhor, pedimos em nome de Jesus para que Tu tenhas misericórdia de nós. Todos nós somos passíveis deste pecado. Transforma-nos, Senhor. E eu peço por aqueles que estão aqui a ouvir a pregação, ouviram a pregação do Evangelho e na sua mente estão a lutar, porque eles sabem que eles têm que abdicar do seu conhecimento, daquilo que eles pensam de si mesmos, para aceitar aquilo que Tu dizes acerca deles. É uma luta, Senhor, e eu peço que com o Teu Espírito Santo Tu quebres essa montanha de sabedoria humana e de filosofia enganosa que está a impedir de chegar ao Evangelho. E que eles se submetam, simplesmente se entreguem-se à sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Tu fizeste, a Tua sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, para obter a salvação. E todos aqueles que estão há anos aqui e que pensam que são crentes e se calhar não o são, Senhor, eu peço para que Tu faças a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém e amém.